Olha só, hoje eu quero falar para vocês sobre as impressões do Raval H6 PHEV 19 2025. Fizemos uma viagem de Palmas a Brasília de 844 quilômetros. Não fiz nenhuma recarga no período ali no trajeto, né? Porque também não encontrei, eu vim por um caminho ali alternativo, sem ser pela BR-153. Então, eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês quanto que gastou, como é que foi o consumo, que é uma dúvida que eu tinha, não consegui esclarecer em nenhum dos outros vídeos que eu assisti. E ó, o carro veio cheio com 5 pessoas, com mais mala do que tá aqui nesse momento, tá faltando algumas malas aqui ainda. Eu topado. Nós tivemos ali o carro cheio, né, com combustível, também com 115 quilômetros ali de autonomia da parte elétrica, então ele tem 115 da parte elétrica, mais 555 mais ou menos de combustível, que é o que ele mostra. No entanto, esse desempenho ele vai variar conforme você vai pisando no carro ali. Em alguns momentos eu vinha a 130, 140, quando a pista estava bem reta e etcétera. Mas no geral acho que foi numa média ali de uns 80 quilômetros mais ou menos, se a gente colocar, se a gente pegar no balanço. E o consumo dele, enquanto a bateria estava ok, ele estava muito bem, estava fazendo 20 por litro, 18, foi caindo um pouquinho. E aí eu coloquei a configuração dele para ficar com a bateria com prioridade em 35%. Então, quando a bateria chegou nesse nível, aí ele começou a ter um consumo de combustível. Foi a primeira viagem que eu fiz, né? Aí ficou um consumo bem, foi descendo, 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 até que ele chegou em 10,8, depois ficou em 11. Então, o que que aconteceu ali? Ele começou a fazer um trabalho para poder regenerar a bateria. Como consequência, ele começou a consumir bem mais. Agora, para um carro aí que tem 1,8 toneladas, né, sem nada dentro, a gente estava com 5 pessoas, com bastante bagagem, eu achei que ele ia fazer um pouco mais, mas fiquei bem satisfeito com essa questão. E agora nós estamos nos preparando para fazer a viagem de volta. Essa viagem de volta vai ser 544 quilômetros, mais ou menos, 600 quilômetros. A gente tá, depois eu mostro o mapinha direitinho, que a gente está numa outra localidade aqui. Vai ser a viagem cheia de novo, bagageiro cheio. Depois eu mostro o bagageiro completo, vai ser 5 pessoas. Provavelmente eu não vou fazer parada para recarga. E vamos ver como é que vai ser o consumo dele, que aí sim eu vou conseguir gravar o que vai acontecer nessa viagem de agora para frente. Ó, e aproveitando, nós estamos indo com uma Starlink, tá? Então, para vocês saberem, tem uma tomada aqui, tomada de 12 volts aqui atrás. E a Starlink está conectada aqui em um formato que não tem que fazer nada aqui, não tem que parafusar, não tem nada. Isso aqui é um imã, você pode acelerar bastante o carro. E dizem que pode colocar até 200 por hora, não sou louco nesse nível, mas que isso aqui não cai. Mas ele realmente fica muito bem fixado. E é bem simples, né? Você passa o cabo por aqui depois. Tem uma tomada de 12 volts que fica aqui. Tô com, ó, uma tomadinha ali. Então, tá super certo na viagem. Por quê? Esse carro não tem step, né? Carros elétricos não tem step. Então, para esse cenário, se por acaso rasgar um pneu desse aqui, apesar que ele tem um kit ali, se você furar o pneu, tem um kit que fica nessa região. Você retira essa questão aqui, né? Você consegue encher o pneu de novo. Você coloca o líquido ali, o pneu vai conseguir fazer um pouco de viagem até que você encontre um borracheiro. Agora, se um pneu desse rasga no meio do nada, aí eu gosto de ter a Starlink ali para poder fazer as comunicações. Ela não é minha, inclusive, foi alugada. Olha só, aqui agora sim, bagageiro completo. Vamos seguir, pegar a estrada agora. E olha só, vamos sair então com 529 quilômetros aqui a combustão, 112 no elétrico. Esse foi o modo de viagem que eu vim, que foi o modo HEV, o prioritário 35%, regeneração de energia no normal. Agora a gente vai voltar no inteligente. Normal vai ficar desse modelo aqui. Esse aqui é 544 quilômetros, vamos ver como é que vai ser o consumo. E olha só, na verdade são 772 quilômetros. Aqui eu começo a gravar com óculos Meta Ray-Ban, então vocês vão ver que vai mudar um pouquinho a imagem, né? A gente vai ficar com a lateral ali preta, porque o formato de gravação é diferente. E por vários momentos não vai ser possível ver como é que está o consumo no painel, por conta do brilho ali da tela, né? Não ficou do jeito que eu imaginei, mas vamos seguir assim mesmo. Galera das motos aí.
E olha só, completamos aqui 1 hora de viagem. O carro fez 14,3, seguiu com 70 km aqui de autonomia no elétrico, 451 no combustível. Gastou bastante combustível, como vocês viram nas imagens. A gente estava numa estrada bem reta, a maioria dos carros andando a 140 por hora. Então essa foi a toada que a gente veio ali, 130, 140. Ele consumiu bastante combustível. E agora que a gente está na cidade, ele está consumindo da bateria. Quando a gente estiver aí com 2 horas, a gente volta com novidades. Olha só, chegamos a 2 horas de viagem, seguimos com 3,6 na média de consumo. Baixou bem aqui agora a autonomia da bateria para 27 km e a de combustível para 370. Falta ainda 610 km. Achei inclusive que encontraria algum ponto de recarga para a bateria, mas não encontramos. Vamos seguindo. Faltou mostrar aqui a quilometragem, está faltando ainda 687 quilômetros. Chegamos na 3ª hora de viagem. Modo inteligente que me surpreendeu positivamente, porque nós estamos fazendo 14,1. O modo da bateria está sempre ficando aqui na casa dos 15, na casa dos 16. Achei que ele ia deixar baixar bem, inclusive ia mudar a estratégia, mas por enquanto seguimos assim, faltando 513 quilômetros. Nessa última hora a gente andou aí, sei lá, uma média talvez de 70, 80 por hora, porque teve bastante curva, teve trecho em obra. E vamos ver como será aí a 4ª hora. Olha só, paradinha para almoço, 37% de bateria, 203 quilômetros de combustível. Vou abastecer aqui no posto aqui. Estamos com 9 km, ficou variando aí nessa última hora entre 10, 9 e 8, né? E ele saiu daqui da tela, mas ele ficou fazendo 13 km por litro. Vamos ver se eu volto a tela aqui para vocês. Olha aqui, ó, 3 horas e 43 minutos, fez 13 km. Esse número agora vai baixando, né? Porque a bateria já está aí perto do mínimo e aqui vai consumindo combustível. Abastecemos então 29 litros, deu 199. Apresentou aqui no carro aqui, agora está com 5,51 de autonomia. E aqui estamos com 9, vamos seguir viagem. 4 horas de estrada, agora a autonomia do elétrico está variando aqui entre 10 km, 8. Enchemos o tanque ali na parada para o almoço. E seguimos aí, temos 434 km pela frente. O consumo começou a baixar agora para 12,9. Acredito que a gente vai ficar perto da nossa VIN, né, que ficou em 11. Poder recarregar a bateria e vamos seguindo. Batemos então 5 horas de viagem, estamos aqui com 12,2 a média. A bateria ficou ali variando entre 7, 10 km fazendo essa recarga. Estamos com 399 de autonomia de combustível e faltando 332 km para poder chegar no nosso destino. E daqui a pouco voltamos com a próxima hora. E chegamos a 6 horas de estrada. Estamos aí com bateria aqui, a autonomia continua igual, entre 8 e 10 ali. O combustível foi para 242.
média de consumo está em 11,2, faltando 216 quilômetros do nosso destino. Pegamos uma média aí, tá provavelmente de 120, 130 por hora na última hora. Pegar uma pista muito boa, praticamente sem trânsito. E agora a gente está chegando nas cidades que tem um pouco mais de movimento. E olha só, meus amigos, chegamos então a 7 horas de viagem. Tá acabando. Bom, seguimos com 11,1 de consumo, 134 de combustível aí, restante de autonomia. Aqui ficou sempre variando aí, continua nos 10, faltando 107 quilômetros para a gente chegar no destino final. Bom, então finalizamos a viagem com 8 horas e 28, porque eu andei um pouquinho na cidade, foi 11,2. Uma coisa interessante, depois que a quilometragem baixou ali para 50 de autonomia, ele não aparece mais, né, para dar aquela curiosidade e fazer a gente abastecer logo. E olha, estou extremamente satisfeito com esse carro. A conclusão que eu tenho na ida, ele praticamente deu isso daqui de 11 km, só que qual que foi a diferença? A minha estratégia de ida, até porque eu estou conhecendo o carro agora, nem posso dizer assim que é uma estratégia, mas eu coloquei o modo prioritário, 39%. Teve um momento na viagem que eu também joguei ele para 80% para forçar mesmo o motor a regenerar ali a parte da bateria, funcionou bem. Em Brasília eu estava indo para casa de parentes, então não sabia se o pessoal ia ter tomada de 20 amperes. Eu queria chegar com a bateria mais carregada possível e deu certo, porque cheguei lá, não tinha bateria de 20 amperes, enfim, não tinha as tomadas específicas. Então, para quem tem carro elétrico, nós temos essas dificuldades. Inclusive, eu vou colocar aqui no finalzinho do vídeo um aplicativo que eu usei em Brasília para poder encontrar situações de recarga ali, de recarga rápida, né? Eu mostro um pouquinho do vídeo também rapidão. Na estrada, vindo agora de São Miguel, São Gabriel da Cachoeira, alguma coisa assim lá de Goiás, lá perto de Brasília, para cá, não encontrei nenhum ponto de recarga a princípio. Tinha um que eu tinha visto na ida, mas não sei, não consegui ver ele agora, então a gente veio só com a recarga do que já tinha mesmo e abastecendo o carro. Mas eu acho que deu para vocês verem na prática como que é viajar aí no Ravel H6 PHEV, ou como alguns chamam, né, PHEV 19. E aí, curtiram? Deixa seu like aí, comenta se você faz alguma estratégia diferente para poder ter uma quilometragem melhor, me avisa. E ó, eu acho que se eu tivesse vindo pela BR-153, que é uma BR que tem muito mais veículos rodando, trafegando, tem vários pedágios, com certeza eu teria alguns pontos de parada. No entanto, tirei bastante caminhão, então vim por uma estrada que é bem tranquila, o fluxo muito de boa, já é um domingo, né? Então deu para dar uma pisada mais interessante, foi bem tranquilo a vinda. Mas nós temos essa contrapartida do lado ruim, vamos dizer assim, que não deu para fazer nenhum abastecimento, nenhuma recarga ali no veículo. Mas enfim, me fala o que você achou, comenta, e é isso. Até a próxima.